E nesse clima especial do nosso programa Pai Eterno de Natal, direto aqui da paróquia de São Francisco, na cidade de Anápolis, nós agradecemos a acolhida dos frades franciscanos e também agradecer aqui a presença do Davidson, o nosso músico da TV Pai Eterno. Um Feliz Natal, inclusive, para o senhor. Muito obrigado. E também acolher a presença do Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis, aqui em Goiás, Dom Dilmo Franco Campos. Bem-vindo, Dom Dilmo. Feliz Natal, sua bênção. Obrigado, Padre Wellington. Feliz Natal também. Deus abençoa e abençoe também todos os devotos do Divino Pai Eterno que nos acompanham neste dia tão especial. Dom Dilmo, nós estamos vivendo esse tempo especial, tempo do Natal, e nós chamamos a atenção para essa característica do Natal na família. Para quem está nos acompanhando, como é que a gente pode compreender o valor da família nessa relação dinâmica com o Natal? Padre Wellington, Deus quis nascer em uma família, né? Isso já diz muito. Ele poderia vir de muitas formas, de muitos jeitos, mas Ele quis nascer em uma família, ter um pai, ter uma mãe, e pelo batismo nós nos tornamos irmãos. Então Ele quis ter irmãos. Então a espiritualidade do Natal, ela é familiar. Tanto é que nós vivemos isso. Hoje, devido aos muros que tem na frente das casas, a gente já não dá mais para ver. Mas no passado, a gente passava nas ruas e toda porta a gente via novena de Natal em família, né? Era raro a porta que a gente não via aquele folhetinho pregado na porta, dizendo: aqui está uma família que faz a preparação para o Natal. Porque é um tempo de muita reflexão, é um tempo de muita união, é um tempo que reunimos as famílias. E esse tempo do Natal nos convida a não reunir somente para comer e beber, agora também para comer e beber, porque Jesus evangelizava muito na mesa, né? O partilhar o alimento. Então é um tempo de reunir para isso, mas também essa preparação espiritual que deve nos unir, levar ao perdão, levar mais à união, descobrir o valor da presença do outro, e principalmente no que nós vivemos nessa pandemia. Nesse Natal, muitos vão celebrar pela primeira vez sem a presença de pessoas que partiram este ano, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Então, nos leva assim a um olhar mais para o alto ainda, para poder saber conceber com fé este momento de provação. E o que eu acho também extraordinário é olharmos para a história da salvação. E se a gente for recobrar aqui a passagem do profeta Isaías, né? A esperança que o povo tem na vinda do Messias, ela não é decepcionada, porque Deus cumpre a sua promessa. Como é que a gente pode entender esse cumprimento da promessa na esperança do povo de Deus, que já esperava Jesus antes mesmo do seu tempo, digamos assim, se realizar em plenitude? Em cada celebração eucarística, quando o padre consagra o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, ele se ajoelha e quando ele levanta, ele olha para a assembleia e diz: eis o mistério da fé. Né? E aí o povo responde. Então, quando o profeta Isaías diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Essa leitura desse texto, a interpretação dele é no sentido pleno, porque nós temos dois sentidos na interpretação bíblica. Nós temos o sentido tipológico, por exemplo, um tipológico, quando nós vemos a figura de José. José é tipo de Jesus, né? Isaac é uma leitura tipológica, porque nós vemos Jesus ali que é levado ao sacrifício. Mas essa parte de Isaías, ele é um senso pleno. O que quer dizer isso? Que aquele profeta que está profetizando isso, que é Isaías, que aqueles que estão ouvindo isso, não faz a mínima ideia do que seja. Eles estão pensando que é no sentido assim: o rei do nosso tempo vai ter um Messias agora, uma virgem. Eles nem imaginam que vai ser séculos na frente e que vai se dar na pessoa de Maria e que vai vir no Salvador chamado Jesus Cristo. Então, ou seja, só o tempo é que vai revelar isso ao coração do homem.
Então, nessa dimensão, eu diria também assim, que para nós é uma dimensão de fé, é acreditar. Imagine um pintor, quem gosta de pintar sabe disso, né? Quando tem a tela branca na frente, ele começa a colocar umas pinceladas ali. Mas quem está vendo ele pintar, não faz a mínima ideia o que vai surgir. Sair, né? Mas na cabeça do pintor já está tudo lá, já está tudo lá. Se vai ter uma borboleta, se vai ter um sol, os raios, se vai ter um lago, se vai ter pessoas... Tudo está na mente do pintor. Então, dessa maneira, Deus é esse pintor, que desde o início até o fim, ele já tem tudo na mente dele. Mas nós que somos os espectadores e que estamos vivenciando essa revelação passo a passo, a gente vai conhecendo isso na medida em que aparece na tela. Enquanto não aparece na tela, a gente não sabe o que tem na mente de Deus. O Salmo vai dizer isso, né? Quem pode dizer o que está no pensamento de Deus? Agora, já Deus diz, porque Deus sabe o que pensa o homem, porque um nada é seu pensamento. Ele acaba com a gente, né? Ou seja, um nada é seu pensamento. Mas no pensamento de Deus, tudo já está completo. A nós cabemos ter fé e acreditar que Deus tem tudo nas suas mãos. Agora, a gente observa as passagens bíblicas que vão nos dizendo tanto desta realidade, vão nos introduzindo nesse contexto, vão nos chamando a atenção. E qual é o sentido da gente poder compreender melhor a palavra de Deus que diz de uma virgem que vai conceber e vai dar à luz a um filho? Como é que a gente pode compreender esse valor do ser humano que colabora na obra salvífica de Deus, Dom Dilma? Deus quis precisar de nós, né? Não é que precisava, Ele quis. Então, nós sempre comentamos assim, que Deus é o ser essencial, ou seja, Ele é o ser necessário. Nós não somos necessários, né? Mas Deus é o necessário e existimos em Deus. Então, quando o anúncio fala, né, uma virgem conceberá, e aí nós vimos isso no Novo Testamento acontecendo, primeiro para mostrar assim, para Deus nada é impossível, né? Tudo é possível àquele que crê. Então, uma virgem que concebe e dá luz, para nós é um milagre. Então, Deus, Ele quer mostrar para nós que Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem, Ele é possível a Deus. Mas tem um outro sentido também, sentido teológico bonito para a nossa sociedade do nosso tempo. A valorização da mulher, a valorização da virgindade, a valorização da pureza do coração, a valorização da castidade. Valores para nós cristãos, que é muito importante, que mostra a disciplina do homem, né? Ou seja, um homem que se coloca a serviço, um homem que acolhe a palavra de Deus, um homem que é mais do que um instinto animal, né? Porque quando a gente fala dessa dimensão da virgem, nós vamos remontar a toda a tradição da igreja, onde elas serviam ao templo, né? Uma doação de uma vida inteira. E Maria é a virgem, né? É a virgem que dá a luz, porque ela já tinha se consagrado a Deus. Como se dará isso se eu não conheço o homem? Eu não conheço, porque Maria também ela não é boba, né? Desculpa usar até essa palavra com Maria. Ou seja, se o anjo fala para ela, você vai conceber e dar à luz um filho, então logo já vem na mente o que? Eu vou casar, vou ter um marido. Isso é lógico, né? Mas quando ela fala, como se dará isso? Por quê? Eu abro um parênteses. Porque, Senhor, na minha oração, naquele dia, quando o Senhor me tocou e na minha intimidade, eu fiz a consagração da minha virgindade, da minha vida ao Senhor. Então, como é que é isso? Vamos voltar atrás agora? Como vai se dar isso se eu já prometi a minha virgindade ao Senhor, consagrei a minha vida ao Senhor? Fecho parênteses. Então aí ela diz, como se dará isso? Aí o Espírito fala, o anjo fala, o Espírito virá sobre ti, né? Então a virgindade é mostrar a ação de Deus, ou seja, é Deus quem faz, é graça, é dom dele. E aqui eu faço um paralelo, Padre Wellington, para mostrar a dimensão assim da própria igreja em nosso meio.
Deus podia ter escolhido os doutores da lei, poderia ter escolhido os fariseus, poderia ter escolhido Gamaliel, né, que já era reconhecidamente famoso e tudo. E ele escolhe pescadores, homens iletrados, ele escolhe pecadores e nisso ele constrói a sua igreja para mostrar, ela subsiste pela força e pelo chamado de Deus e não pelos méritos dos homens. E isso é também um mistério de fé para nós. E eu acho muito importante as pessoas também compreenderem que há um nome pelo qual o profeta Isaías ele apresenta esse Messias, né? Que ele diz que ele se chamará Emanuel. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o significado desse nome e a relação do nome que Maria e José conferem ao menino que Deus lhes concede gerar. É belo quando a gente olha como assim a igreja incentiva. O padre Marcelo fez isso muito na oração do terço bizantino. Por exemplo, ficava lá repetindo Jesus, Jesus, né? Eu falei assim, Jesus, Deus salva, né? O nome de Jesus significa Deus salva. E o profeta, quando diz que ele se chamará o Emanuel, o Deus conosco, ou seja, um Deus que era inalcançável. Nós sabemos que nós jamais poderíamos estar fazendo esse programa aqui, falando de Deus, se Ele não tivesse dado o primeiro passo até nós, se Ele não tivesse revelado a nós a Trindade. Então, se nós sabemos algo de Deus, é porque Ele veio a nós. Seria impossível nós alcançarmos. E aqui, esse Deus conosco, né, Emanuel, Deus conosco, Jesus, Deus salva. Tem um livro do Thomas Woods, que é até editado pela Quadrante, que fala assim, como a Igreja Católica construiu a civilização do Ocidente. É belíssimo a explanação desse autor, porque assim, ele vai dizer que aonde chegou a fé cristã, no Deus uno e trino, se desenvolveu mais de onde tinha o paganismo. Por quê? Porque é lógico. Tem um outro livro chamado O Encontro entre o Sacro e o Profano, né? O Sagrado e o Profano, que vai mostrar assim, que é a superstição. Era a superstição que imperava. Então, quando eles queriam construir uma igreja, um lugar sagrado, o que é que eles faziam? Eles soltavam um boi no pasto, na área, e aí colocava 2 caçadores atrás. E saíam. Aonde eles matavam o boi e o sangravam, no lugar que era derramado o sangue, construiu aquele lugar sagrado, porque ali alguém deu a vida. Então, ou seja, nós vimos que os índios, né, e os astecas e tantos outros, quando olhavam, por exemplo, erupções de vulcões, eclipse e outros fenômenos naturais, eles faziam uma ligação disso, os deuses estão bravos, ou os deuses estão felizes. Então, era tudo sem uma explicação lógica, era mais pela superstição. Agora eu quero aproveitar esse dado que o senhor apresenta, até para a gente fazer uma relação com outros personagens daquela noite santa, que são os reis magos, né? Fazem uma leitura daquele movimento dos astros, para identificar o nascimento do Salvador. Como é que a gente pode fazer essa relação entre a luz que não se apaga e essa luz que brilha em meio às trevas, ali em meio aos astros, em meio às estrelas, que os magos reconhecem e que perseguem no sentido de procurar, de buscar? Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer assim que toda a criação nos fala de Deus, né? Tanto é que nós falamos também dentro da tradição católica que o 5º Evangelho é a obra da criação, né? Ou seja, toda a criação, quem quiser perceber a presença de Deus, pode perceber, seja no macrocosmo ou no microcosmo, algo tão ordenado, algo tão perfeito, que não pode ter origem em si mesmo, a não ser por um que pensou em tudo isso. E no caso, para nós cristãos, nós denominamos a essa mente Deus. E tudo, né, quando ele fala assim na Sagrada Escritura, que a natureza
também geme como em dores de parto. Então, Deus deixou os sinais. E na questão dos reis magos, é interessante a gente notar que eles eram estudiosos, né? E eles tinham as crenças deles, como os pagãos acreditam nos seus deuses. E eles tinham as crenças, só que eles tiveram contato com essas profecias, né? De que uma estrela, uma luz surgiria no céu, mas para apontar um rei, mas não um rei como os outros, né? Um rei que seria o rei dos reis, que seria Deus na terra. E eles sendo pagãos, mas por acreditar nas informações, e surge aquela estrela em concomitância com aquela profecia, eles acreditam e vão atrás. Agora é interessante a gente notar nisso, né? E eu sempre me toca quando fala dos reis magos, porque assim, eles não eram judeus, eles não tinham contato assim com o profeta Isaías ou com o Deus de Israel, coisas desse tipo. Mas quando eles chegam diante do presépio, que a estrela para ali, e eles veem o menino numa manjedoura, eles se ajoelham, né? Ajoelham diante do menino. Esses dias eu participava de uma adoração ao Santíssimo. Antes da missa, né, tem a bênção do Santíssimo, e eu já com as vestes, aí o padre foi dar a bênção. E eu fui para o fundo, e ajoelhei no último banco para poder receber a bênção do Santíssimo. O padre, que sempre vai dar a bênção, que é o nosso caso, a gente não vê o que é que acontece atrás, mas a gente imagina que todo mundo está ajoelhado, bonitinho, rezando, né? Rapaz, eu ajoelhado lá atrás e olhando o comportamento dos fiéis. Rapaz, mas me deu uma dor no coração, porque estava cantando tão sublime sacramento, e do meio da igreja para trás, salteado, entre pessoas sentadas, olhando o folheto, e a gente que está lá na frente, dando a bênção do Santíssimo e rezando, a gente imagina que está todo mundo nos acompanhando. Então, essa falta de sensibilidade religiosa, do conhecimento do sagrado. E eu reporto isso aos reis magos, por quê? Porque, eu torno a dizer, eles eram pagãos. Para os judeus, eram pagãos. E eles, quando encontraram o menino, se ajoelharam. E eu me pergunto, quem sou eu para não me ajoelhar? Eu que acredito, eu que professo, eu que participo de missa. Então é falta de sensibilidade religiosa para estes momentos sagrados, que o Natal tem que resgatar em nós. Né? Então, como os freis falaram e sempre falam da importância do presépio, né? Ou seja, de sempre estar resgatando os sinais sagrados que nós temos, porque senão nós vamos nos mundanizando e nos tornando indiferentes aos sagrados. E olha, se nós nos tornamos indiferentes à criação do Senhor, é só questão de tempo, nós nos tornamos indiferentes também ao Senhor. Quem não reconhece o dom, não reconhece o Senhor daquele dom